Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa terceira e última parte, prosseguindo aos protocolos de primeiros socorros, né? Respiração artificial. Em muitos dos casos de primeiros socorros, é de vital importância a respiração artificial. Para fazer a respiração artificial é preciso manter a pessoa deitada de costas no chão. Essa é a posição ideal. Abrir a via aérea. Existem diferentes manobras para abrir a via aérea, e de todas elas são encaminhadas a colocar a vítima numa posição em que a sua língua não impeça de respirar. O método mais correto de manter aberta a via aérea é colocar uma mão na testa e a outra no maxilar inferior e inclinar a cabeça da vítima para trás, obtendo uma hiperextensão do pescoço. Revise a boca e remova resíduos de alimentos, dentadura, postiça e outras coisas se houverem. Inicie a respiração e o método mais utilizado é a respiração boca a boca. Para fazer corretamente, tampe o nariz da pessoa com uma mão, enche os pulmões de ar, abranja os lábios, a boca da vítima e sopre lentamente. O tempo que deve durar a cada sopro é cerca de 2 segundos aproximadamente. Retire a boca para não dificultar o retorno do ar e sopre de novo após 5 segundos. Lembre-se de manter a frequência de um sopro a cada 5 segundos no caso de adultos. Então, gente, como vocês podem ver aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, é colocar a pessoa deitada de costas no chão, de forma que ela esteja totalmente reta. Você vai inclinar a cabeça da pessoa para trás, né, com auxílio da mão na testa e levantando o queixo, porque assim vai ajudar a desobstruir aqui as vias aéreas da pessoa, para facilitar a entrada de ar, porque quando ela está com a cabeça reta normal, acaba que a língua atrapalha a passagem de ar. Como que vai fazer essa respiração boca a boca? Você vai tampar, né, o nariz da pessoa para o ar concentrar apenas na boca, para encher os pulmões. Vai abrir a boca da pessoa, né, com auxílio da mão, mas com muito cuidado, tá, gente? Nada de forçar para não gerar segundo trauma, que é o que menos que a gente quer. Então, abriu, né, com o nariz da pessoa tampado, você vai dar um leve sopro de forma que enche os pulmões dela, e esse sopro ele deve durar pelo menos 2 segundos. Então, você vai inspirar, vai puxar o ar que você puxou, você vai expirar, soprando cuidadosamente, lentamente dentro da boca da pessoa. Isso em torno de 2 segundos. Vai retirar, né, a mão da boca, tirar o rosto próximo da boca da pessoa para não dificultar o retorno do ar. É como se você estivesse inflando o pulmão da pessoa, né, como se você estivesse enchendo uma bexiga. Depois de 5 segundos, né, quando você esperar o ar retornar, você vai fazer novamente. Quando o ar entra de forma correta, você sentirá que pode esvaziar os seus pulmões sem encontrar resistência. O peito da vítima sobe com a entrada de ar e, se soprar muito rápido, o ar irá para o estômago da vítima. Então, por isso, o sopro deve ser lento e contínuo. Nas crianças menores de 7 anos, a frequência respiratória é mais rápida do que nos adultos. Por isso, o socorrista deve soprar uma vez a cada 3 segundos, sem esvaziar totalmente o ar dos seus pulmões, já que a capacidade torácica da criança é menor que do adulto. Então, a mesma coisa na criança, porém, é maior a frequência, né, de sopros na boca da pessoa. Então, vocês podem observar na figura aqui ao lado, Observe aqui na figura ao lado como é feito, né? Primeiro a pessoa está tampando o nariz e abrindo a boca, com a cabeça já inclinada para trás. Dá o sopro lento e observa no peito da pessoa se inflou o tórax dela. Essa parte aqui, gente, não tá na apostila de vocês, tá?
Por isso que eu pedi para vocês acompanharem por aqui, porque tá muito vago, então eu achei importante colocar pelo menos para vocês entenderem, né? Caso necessitar, caso precisarem um dia. Não que necessariamente, obrigatoriamente vocês precisam saber disso, mas vocês pelo menos terem a noção e passar por alguma situação de, nem que seja no consultório, então mesmo que for em casa, vocês pelo menos prestar esses meus socorros, porque isso aí ajuda significantemente na recuperação da pessoa. Em questões de afogamento, você vai retirar a água dos pulmões da pessoa acidentada e primeiramente você vai chamar o SAMU ou ambulância. Ou seja, primeiramente você vai chamar o socorro. Se a pessoa não estiver respirando, significa que ficou muito tempo submersa e pode apresentar hipoxemia, que é a pele fica roxeada, a perda de consciência e sofrer uma parada cardiorrespiratória. Se isso acontecer, antes da equipe de socorro chegar no local, é preciso iniciar a massagem cardíaca. Então, primeiramente, em situações de afogamento. Essa parte aqui também não está na apostila de vocês, o passo a passo está muito vago, por isso eu coloquei para vocês terem uma noção. Mas antes de qualquer socorro, gente, sempre chamar o socorro primeiramente. Você só vai interferir caso a pessoa já estiver ali morrendo na sua frente, tá? Essa parada cardiorrespiratória, essa manobra de ressuscitação, essa massagem cardíaca, vocês vão localizar a região no peito da pessoa, um osso que ele se chama externo, por isso eu coloquei a imagem aqui para vocês verem qual que é esse osso. É esse osso aqui que liga uma costela à outra, tá? Vocês podem procurar no peito de vocês, pressionarem que vocês vão sentir. E tem que ser nessa região assim, com uma mão sobreposta à outra. Vocês vão ver como que faz corretamente essa manobra de ressuscitação. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês entenderem melhor como que é feito. Então, passo número 1, avalie o nível de consciência da vítima, tocando sempre pelos ombros e chamando em voz alta. Senhor, como vai? Tudo bem? Se a vítima permanece inconsciente, o próximo passo é ligar para o serviço médico de emergência. 192, 193, peça para alguém ligar, ou você mesmo pode acionar o serviço médico de emergência usando o viva voz do seu telefone celular, por exemplo. A vítima permanecendo inconsciente, nós vamos fazer a etapa mais importante da manobra, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Eu imagino que tem uma linha ligando os dois mamilos. Vou encontrar a região que é o centro desta linha, onde vai estar o osso externo. Vou posicionar esta região da minha mão, que a gente conhece, o leigo habitualmente chama de calcanhar da mão. Vou posicionar exatamente no meio dessa linha. Vou entrelaçar meus dedos, porque eu não posso deixar esses dedos tocando essa região que são as costelas, porque aí eu posso forçar e fraturar a costela. Aciono meu dedo para fora e vou posicionar o meu braço reto, jogando o peso do meu corpo sobre o tórax da vítima. Então, e a cada compressão que eu faço, eu tenho que deixar o tórax voltar completamente para a posição normal. Essa frequência deve ser uma frequência mais alta, uma frequência em torno de 100 a 120 compressões por minuto. Algo como essas compressões são contínuas e devem ser feitas o máximo ritmado possível até que o serviço médico de emergência chegue ao local. Se você entrar em exaustão, se tiver alguma outra pessoa que puder auxiliá-lo nisso, troque de posição a cada 2 minutos e continue fazendo essa compressão usando essa técnica que nós descrevemos até que o serviço médico de emergência chegue e possa aplicar um choque, um desfibrilador, ou possa transportar esse paciente para o hospital.
Então, gente, essa que é a manobra de ressuscitação, né? É a massagem cardíaca. Então, como vocês podem ver na imagem, a região que deve ser comprimida é a região desse urso externo, imaginando ali um centro na linha imaginária entre os mamilos do paciente. Muito importante lembrar que ao fazer essa manobra não pode flexionar os braços, tem que estar com os braços retos, tá? Apenas jogando o peso do corpo para frente, mas com muito cuidado, lógico, para não quebrar a costela do paciente, tá? Por isso que é sempre importante primeiro chamar o socorro. Enquanto isso, se necessário, mantenha ali no viva voz para ele te orientando o que deve ser feito. Essa manobra aqui, massagem cardíaca, serve para outros tipos, tá? Às vezes a pessoa está sofrendo uma parada cardiorrespiratória, sem ser por afogamento, por algum acidente ou coisa do tipo. Então, em caso de afogamento, é muito importante, a cadeia de sobrevivência do afogamento. Primeiramente, gente, você vai tentar ajudar a pessoa, tentar salvar a pessoa e não se tornar vítima. Isso é muito importante, tá? A gente, primeiramente, tem que ser muito prudente, porque às vezes, se você não sabe nadar, ou isso serve para outros meios de socorro, né? Que se tem um risco grande de você se tornar vítima também, não é recomendado que você interfira no local. Então, primeiramente, você vai se prevenir, né? Colocar um colete salva-vida ou usar uma boia ali. Você vai reconhecer a pessoa afogada, vai ligar para o 193, né? Vai fornecer para ela uma boia de flutuação, vai remover a pessoa da água, se for seguro para você. Se não tiver uma boia, tenta um cabo de uma vassoura ou um pedaço de pau grande, que a pessoa alcance, né, para segurar uma corda, algo do tipo. E se tiver outra pessoa que possa te ajudar, melhor ainda, mas tem que ter muito cuidado para você também não se tornar vítima. E logo após isso, você vai dar o suporte de vida para ela, né? Se a pessoa estiver desacordada, primeiro, logicamente, você vai tentar chamar a pessoa para ver se ela está consciente, balançando ela, né? E caso ela não tenha nenhuma resposta, se ela tiver com aquele sinal lá de hipóxia, a pessoa te apresentar roxa, ver que ela não está conseguindo respirar, aí sim que você vai tentar a manobra de ressuscitação, no caso a massagem cardíaca. Acidentes por asfixia. Acidentes por asfixia pode ser causado por gases venenosos, vapores químicos ou falta de oxigênio. Você vai colocar essa pessoa no local arejado. Se o ar estiver completamente bloqueado e a pessoa não conseguir respirar, tossir ou falar, primeiramente você vai perguntar para ela se ela está se sufocando e peça que ela pelo menos responda com um gesto ou com um aceno. Logicamente ela não vai conseguir falar, né? Mas fazendo um gesto ou um aceno você consegue entender. Você vai examinar a cavidade bucal da pessoa, a cavidade oral, para ver se tem alguma coisa lá dentro, se é possível remover um corpo estranho. Mas tomando muito cuidado, tá? Para não introduzir ainda mais o objeto. Caso seja possível remover esse objeto, você vai fazer uma pinça, um movimento de pinça, com o segundo e o terceiro dedo, no caso o dedo indicador, né, e o dedo do meio, e não utilizar o polegar. Então você vai com cuidado, faz esse movimento de pinça, pega o objeto, remove lentamente e com firmeza para não ter risco de empurrar mais. Se não funcionar isso, você vai fazer a manobra de Reinert. Isso é muito importante também para o seu dia a dia. O que é essa manobra de Reinert? Primeiro você vai avisar a pessoa que vai tentar desengasgá-la, vai se posicionar por trás dela e vai se inclinar levemente o seu tronco para frente, como vocês estão vendo aqui, Você por trás da pessoa e vai inclinar o seu tronco levemente para frente. Vai fechar o punho em uma das mãos. Então, suponha que com a mão direita você fecha a mão, né, fechando o punho, e vem com a esquerda por cima, tampando ela.
Vai colocar os braços ao redor da pessoa e vai agarrar o punho fechado com a outra mão na altura entre o umbigo e o osso externo do tórax. Então, imagine o osso externo que eu mostrei para vocês, né? E o umbigo é nesse espaço onde geralmente ele termina as costelas. Você vai fazer o movimento forte e rápido para dentro e para cima, imagina como se fosse um L ou um J, esse movimento. Igual tá mostrando a seta aqui. Para frente, né, para dentro e depois para cima. Isso simultaneamente, tá, gente? Que isso vai ajudar a pessoa a tentar expelir o objeto que está engasgando ela. Você vai fazer isso quantas vezes for necessário até remover todo o objeto. Em crianças a partir de 2 anos, que já está mais grandinho, você vai fazer a mesma coisa, né? Posicionar atrás da criança, só que você vai ficar de joelhos. Vai fazer a mesma coisa, abraçar a criança e apoiar com a mão fechada na altura do estômago e a outra mão aberta, apoiada sobre a mão fechada. Então, vai posicionar com força moderada, né? Porque criança não tem necessidade de tanta força assim. Vai fazer uma força moderada na barriga da criança para dentro e para cima ao mesmo tempo. A mesma coisa em crianças a partir de 2 anos, só que você tem que moderar na força e tem que estar ajoelhado para conseguir alcançar. Manobra de Reid em bebês. Como que é feito em bebês? Isso aqui é muito importante. Principalmente, geralmente a gente vê muito casos aí no jornal, né? Crianças em que engasgam amamentando na mãe e muita gente acaba que sai desesperado porque não sabe o que fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai apoiar o bebê no braço com a cabeça mais abaixo que o corpo, inclinado, igual vocês estão vendo aí. É legal que vocês apoiem na perna para poder ajudar, né, conter o peso. Tendo cuidado de manter a boca do bebê aberta. Então, além de estar inclinado assim, é importante que você mantenha a boca do bebê aberta. É bom você segurar o queixinho da criança, mas com muito cuidado. Você vai aplicar 5 batidas com o calcanhar da mão na região entre as escápulas, nas costinhas do bebê, mas com força moderada. Você vai dar essas tapinhas empurrando para frente, tá? Só com o calcanhar da mão. Bate empurrando em direção à cabeça do bebê. Você vai virar o bebê de barriga para cima após essas 5 batidinhas, mantendo a inclinação original, mantendo essa inclinação que ela tá. Aliás, você vai manter a inclinação original dela deitada normal e a boca aberta do bebê. E vai fazer 5 compressões no osso do peito da criança, o osso externo. Logo abaixo, na linha imaginária traçada do mamilo. Só que na criança, gente, essas compressões é feita apenas com os 2 dedos, o indicador e o médio, tá? Não é igual em adulto, porque é muito frágil, o osso do bebê da criança é muito pequenininho. Você vai fazer essas 5 compressões na mesma região, só que com os 2 dedos indicadores. E vai repetir esse ciclo até o bebê conseguir expelir o objeto. Então, relembrando, vai inclinar o bebê, dar 5 tapinhas nas costas simultâneas, né, com o calcanhar da mão ou o peito da mão. Vai voltar o bebê, vai virar ele para cima, fazer 5 compressões entre os peitinhos do bebê. Ver se conseguiu remover o objeto. Caso não, vira o bebê novamente e repita todo o processo até remover. E pode muitas vezes, gente, acontecer com nós mesmos e estar sozinho em casa. E como que a gente faz? É possível que uma pessoa se engasgue estando sozinha. E caso isso aconteça, é possível aplicar a manobra de Reid em você mesmo. Nesse caso, a manobra deve ser feita da seguinte forma. Você vai fechar os punhos, né, com a sua mão dominante e vai posicionar na parte superior do abdômen, entre o umbigo e o final da caixa torácica. Vai segurar esta mão com a mão dominante, né? É como se você fosse fazer em outra pessoa, mas em você mesmo. E se conseguir um apoio melhor, você vai empurrar com força, de forma rápida, as 2 mãos para dentro e para cima. Repita o movimento quantas vezes necessário, mas caso não seja suficiente, não seja efetivo, a manobra deverá ser feita com mais força, utilizando-se o apoio de um objeto firme e estável que alcance a região da sua cintura,
como uma cadeira ou um balcão. Assim, com as mãos ainda sobre o abdômen, você deve empurrar o corpo contra o objeto, com força contra o objeto, igual vocês estão vendo aqui na imagem. Em caso de ferimentos leves ou superficiais, como cortes, você vai lavar bem as mãos com água e sabão e, se possível, esfregar com escova, mas não é tão recomendado esfregar com escova, pode ser que cause mais lesão, né? Se o ferimento sangrar em demasia, ou seja, sangrar muito continuamente, deve-se estancar a hemorragia e, antes mesmo de lavar as mãos, evitando o perigo de vida da vítima por sangramento. Então, se for um sangramento muito forte, gente, igual no caso de, por exemplo, pegar uma artéria, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer compressão acima dessa ferida, tá? Fazer uma compressão acima dessa ferida, com uma gasa ou um pano. E não é recomendado que você fique trocando esse pano sem encharcar. É melhor você ir colocando só o pano por cima. E faz bastante compressão para poder ajudar a formar um coágulo, parar mais o sangramento até chegar ao socorro. Você vai limpar o ferimento com água previamente fervida e sabão, quantas vezes for necessário para uma boa limpeza da lesão. Fervida, logicamente, depois dela ter esfriado, né? Não queremos causar outra ferida aí, no caso a queimadura. Você vai aplicar uma solução antisséptica como o mercurocromo, no caso o metiolate, né? Iodo. Esse iodo, gente, é aquele que a gente viu lá na aula de biossegurança, que é uma solução vermelhinha que parece também, né, o mercúrio. O metiolate ou o álcool iodado. Cubra o ferimento com gás esterilizada ou com um pano bem limpo. E depois disso, procure o médico para avaliar se tem necessidade de sutura e passar medicações. Se for ferimentos muito extensos e profundos, é o tipo de ferimento que requer atenção médica. Ferimentos com bordas que não juntam corretamente, ferimentos em que há presença de corpos estranhos, ferimento quando a pele, o músculo, nervo ou tendões são dilacerados, quando há suspeita de penetração profunda do objeto com bala, faca, prego, pedaço de vidro, e quando a região próxima ao ferimento não tem aparência ou funcionamentos normais. Então, só de ver a gente já sabe, né? Quando é uma ferida bem extensa e profunda. Nesse caso, corre para o médico. Em caso de desmaio. Desmaio é quando você perde a consciência por um curto período de tempo, porque o seu cérebro não está recebendo o oxigênio suficiente. É um termo médico para desmaio, é a síncope. Um desmaio geralmente dura de alguns segundos a alguns minutos. Causa suor intenso e frio, náuseas, vômitos, escurecimento das vistas, palidez intensa, mãos e pés muito frios e amolecimento das pernas. É aquela sensação ruim, né? Que a gente vê vertigem, só porque aí há a perda de consciência. O que deve se fazer? Você vai afrouxar toda a roupa da vítima, remover cintos, colarinhos, se tiver, remover sapato, deixar ela o mais confortável possível. Vai deitar a pessoa de barriga para cima, com a cabeça baixa, sem travesseiro, em um lugar ventilado. Não podendo deitá-la, você vai sentar a pessoa e abaixar sua cabeça até a altura dos joelhos, que deverão ficar afastados. Depois você vai fazer pressão para baixo sobre a nuca e pedir para a pessoa não force para levantar. Aliás, você vai segurar, né, a cabeça da pessoa para baixo com força na nuca, vai pedir para a pessoa tentar forçar a se levantar. Igual vocês estão vendo aqui na imagem, vocês vão manter a pessoa deitada. Se a pessoa desmaiou, né, lógico que você vai remover tudo que possivelmente pode estar apertando ela em um local ventilado e você vai elevar as pernas da pessoa. Ou então manter ela sentada com a cabeça inclinada até os joelhos.
Em caso de queimaduras, as queimaduras são causas mais comuns com líquidos ferventes, água, melado ou leite. Pode ser também por agentes químicos como soda cáustica, cal, ácidos e creolina. Fogo em chamas ou em brasa, eletricidade e excesso de raios solares. Os tipos de queimaduras. Como vocês podem ver aqui, gente, existe 3 graus de queimadura, né? Que é o primeiro grau, onde não forma bolha, apenas fica avermelhado. Você vai colocar a parte queimada em água fria ou gelada imediatamente. Vai dar um remédio contra a dor, pode ser de pirona ou paracetamol. E se a parte queimada não puder ser mergulhada em água, aplicar panos molhados em água fria ou gelada até parar a dor. Então, gente, nada de esfregar região queimada no cabelo, ou teia de aranha, espuma de não sei o que por cima, não resolve. Tem que colocar embaixo de água contínua, preferência fria. Queimaduras de segundo grau é quando formam bolhas. Você não pode furar as bolhas, mas essas vão se romper naturalmente. Então, o que você vai fazer? Vai lavar o local queimado também, né? Usando água limpa, fervida e fria. Passar vaselina esterilizada sobre a parte queimada e cobrir com gaze ou pano limpo. Se a área queimada for grande, você vai dar bastante líquido para a pessoa com a queimadura, vai aliviar a dor dela com um analgésico e encaminhar imediatamente para o médico, para o hospital mais próximo. Então, como vocês podem ver na imagem, queimadura de segundo grau é quando forma bolhas. E as queimaduras de terceiro grau, né, é que quando já destrói a pele, expõe a carne e muitas vezes até os ossos. É o mais grave. Se a roupa da pessoa pegar fogo, você vai utilizar um cobertor ou qualquer outro pano grosso para abafar as chamas. Vai deitar a vítima com a cabeça para baixo e as pernas elevadas, se possível. Vai retirar com cuidado os restos das roupas queimadas. E se estiverem presas a queimaduras, no caso a roupa está grudada na queimadura, você não vai tentar tirar, você apenas vai cortar ao redor, porque senão pode acabar piorando a ferida. Você vai lavar a queimadura com cuidado, usando água fria, fervida, água limpa, fervida e fria. Água sempre fria, tá, gente, para queimadura. E lavar com sabão. Passar vaselina sobre a parte queimada e cobrir com gaze ou pano limpo. Dê, se possível, medicação contra dor, que seja de seu conhecimento, dê bastante líquido. E bastante líquido pela boca se a pessoa estiver consciente. Encaminhe imediatamente a pessoa para o médico ou ao hospital mais próximo. A cura rápida e sem complicações da queimadura, assim como a infecção, está na dependência de um bom primeiro atendimento. Portanto, jamais ponha graxa, gordura, café, couro, lama, manteiga, óleo, ervas ou qualquer outra substância na queimadura. Nunca dê bebida alcoólica à pessoa queimada. Então, gente, sem receitinha da vovó, tá? Somente água, porque senão você pode acabar piorando a situação. Se houver queimaduras nos olhos, que podem ser produzidas por substâncias irritantes, como ácido, álcalis, água quente, vapor, cinzas quentes, pó explosivo, metal fundido, chama direta. O tratamento é lavar os olhos com água em abundância ou, se possível, com soro fisiológico durante vários minutos. Não esfregar os olhos, não pingar colírios, vendar os olhos atingidos com uma gaze ou pano limpo gelado. Consultar um profissional de saúde com maior brevidade possível. Então, primeiramente, você vai lavar bem os olhos da vítima, tomar bastante cuidado e já encaminhar logo para o médico. Então, vamos finalizando nossa aula aqui com os 10 mandamentos do socorrista. Primeiramente de tudo, sempre manter a calma. Tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro. Primeiro você, depois a sua equipe, incluindo os transeuntes, e por último, a vítima. Isso, gente, pode até parecer contraditório, né? Pode até parecer egoísmo, mas não. Porque, à primeira vista,
Pode ser contraditório isso, mas tem o intuito básico de não gerar nova vítima. Por que adianta você tentar socorrer uma pessoa por morrer e você depois morrer junto, né? Ao prestar socorro, é fundamental ligar imediatamente para um atendimento pré-hospitalar. Podemos, por exemplo, discar 3 números, que é 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Sempre verificar se há riscos no local para você e sua equipe antes de agir no acidente. Mantenha sempre o bom senso, mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. Distribua as tarefas, assim os transeuntes que poderiam atrapalhar lhe ajudarão e se sentirão mais úteis. Evite manobras impeditivas, no caso manobras realizadas de forma imprudente e com pressa. E em caso de múltiplas vítimas, você vai sempre dar preferência a menos grave, que tem mais chances de sobreviver. Seja socorrista e não um herói. Lembra lá do 2º mandamento. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Ela é bem legal, né? No início vocês podem achar um pouco difícil, mas se você souber, pelo menos isso básico, o suporte de salvar a vida, né? Para a pessoa ter maior chance de sobreviver quando chegar no hospital, isso com certeza é muito gratificante. Aproveitem bem essa aula, aproveitem que vocês têm ela no curso, aproveitem bem a oportunidade que provavelmente um dia na nossa vida, nem que seja por uma coisa simples, a gente vai precisar ter esses conhecimentos básicos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei deixar ela bem mais legal, mais interessante para vocês, com informações precisas. E espero que vocês se beneficiem delas. Beijos e até a próxima aula.